Nesse vídeo, nós vamos desenvolver um formulário de login e utilizar recursos interessantes disponíveis no Tailwind. Conforme podemos visualizar, o formulário vai ficar localizado na parte direita da tela e no lado esquerdo vamos colocar uma imagem centralizada. Vou começar criando uma div para envolver todos os demais elementos da página. Dentro dessa div que eu acabei de criar, eu vou criar mais duas divs. Uma div que vai concentrar os elementos posicionados à esquerda, a outra os elementos posicionados à direita. Agora eu vou aplicar algumas classes nessas divs para começar a formatar a nossa tela. Na primeira div, eu vou definir a altura mínima da tela que fique 100%, vou definir uma cor de fundo e vou dizer que ela tem que ter o comportamento display flex. Com isso eu estou dizendo que essa div ela vai ter a altura mínima de 100%. Agora eu vou definir a cor branca para o fundo dessa div. E vou dizer que ela é display flex agora. Para a div localizada à esquerda, eu vou definir algumas classes. Primeiro, vou dizer que ela tem que estar oculta. E aí, você deve estar se perguntando, por que definir esse comportamento logo de início? Para quando a gente começa a desenvolver com Tailwind, ou quando você for consultar algum exemplo na documentação, o Tailwind ele tem o princípio de Mobile First, ou seja, como padrão você deve criar as telas para dispositivos móveis. E aí você deve fazer as modificações, aplicar as classes, posteriormente para os outros devices ou os outros dispositivos. Então aqui eu já estou dizendo o seguinte, para dispositivos móveis, essa div localizada à esquerda, ela deve ficar oculta, ela não deve aparecer. Agora eu vou aplicar uma propriedade, uma classe, para trabalhar com os demais tamanhos, os tamanhos longos. Caso você não tenha ainda conhecido esse recurso, para dizer para o Tailwind trabalhar com devices e tamanhos diferentes, você utiliza esses prefixos. Nesse caso, eu estou dizendo que ele vai aplicar o display block nas telas longas. Por fim, vou dizer que ela tem que ser tem que ter o posicionamento relativo em outros tamanhos. Agora eu vou aplicar o comportamento de flex1 para que ela ocupe todo o espaço da tela disponível. Lembrando que essa propriedade ela considera o espaço que não está sendo utilizado por outro elemento. E agora, por fim, eu vou definir uma cor de fundo para essa div. Antes de prosseguir com a criação da tela, eu abri aqui a documentação do Tailwind para falar um pouco sobre os breakpoints ou pontos de interrupção. Se você acessar a documentação, aqui do lado esquerdo, você clicar na opção Design Responsivo, você vai ter essa documentação dizendo que existe esses pontos de interrupção. Então ele está dizendo para você aqui qual é a largura mínima que acontece essas mudanças ou as classes são aplicadas.
Então, durante o nosso vídeo, você vai ver eu utilizar algum desses breakpoints. E o que está dizendo é o seguinte: quando você utiliza esse breakpoint ou esse prefixo, você vai aplicar aquela classe dentro dessas dimensões. Então, assim, ficando alguma dúvida, eu recomendo você dar uma olhada aqui na documentação para entender um pouco melhor como que funciona esses breakpoints ou esses prefixos. Na div que vamos utilizar para incluir o formulário, eu vou aplicar algumas classes para trabalhar com display flex, para colocar o conteúdo centralizado na vertical. Vou dar um espaçamento ou um preenchimento no eixo X e vou trabalhar com aqueles pontos de interrupção ou com os breakpoints. Vou começar falando que essa div ela tem que ela é display flex. Vou dizer que ela deve alinhar os conteúdos em colunas. Vou alinhar o conteúdo na vertical, melhor, vou centralizar o conteúdo na vertical. Vou colocar um espaçamento ou preenchimento no eixo X e Y. Agora eu vou mudar o espaçamento ou preenchimento no eixo X em um breakpoint. Ou seja, eu utilizei um daqueles prefixos, só uma correção, agora sim. Ou seja, eu utilizei aqueles prefixos para mudar o espaçamento em um determinado tamanho de tela. Vou usar um outro prefixo aqui também para mudar o comportamento de display flex. Ou seja, eu utilizei diversas diversas classes aqui, por exemplo, no eixo para mudar o espaçamento no eixo X em diferentes tamanhos de tela. Meu objetivo aqui é aproveitar a oportunidade para falar sobre esses breakpoints e como eles funcionam. Com isso, nós formatamos as duas divs que vão dividir a tela. Agora eu vou inserir a imagem que fica posicionada na div à esquerda. Então, nessa div, eu vou criar uma outra div aqui dentro. Vou definir algumas classes para essa div ter uma altura de 100%, para ela ser display flex e para ela alinhar o conteúdo melhor, ela centralizar o conteúdo na vertical e na horizontal. Dentro dessa div, eu vou inserir a imagem. Eu utilizei aqui uma imagem qualquer, eu vou deixar aqui no vídeo o link para você acessar o site onde você pode encontrar imagens semelhantes. Mas você pode utilizar qualquer imagem. Na verdade, em um projeto real, provavelmente você estaria utilizando a logomarca da empresa ou alguma ilustração que representa o serviço, a plataforma, o sistema que você está desenvolvendo. Antes de continuar olhando aqui para o nosso projeto no navegador, podemos observar que ele já está ganhando forma conforme desejado. Então já existe aqui do lado esquerdo a imagem. Agora vamos começar a criar aqui do lado direito o formulário.
A imagem que eu utilizei aqui foi obtida nesse site. Esse é um site que contém um banco de ilustrações que você pode estar utilizando no seu projeto. Então você consegue aqui ajustar a cor das ilustrações, consegue fazer uma busca por uma ilustração desejada. Na div localizada à direita, onde vai se conter o formulário, vou começar criando uma outra div dentro dela. Vou definir uma classe para trabalhar com o tamanho, o posicionamento dos elementos. Dentro dessa div, eu vou incluir uma nova div. Agora eu vou incluir uma imagem que será utilizada no nossa tela quando a div localizada à esquerda não for exibida. Vou utilizar a mesma imagem que eu utilizei na div localizada à esquerda. Porém, eu vou aplicar uma classe a essa imagem Vou aplicar uma classe a essa imagem para que ela não seja exibida em telas diferentes do mobile. Então, utilizando aqueles breakpoints, eu vou ocultar ela nas telas longas. Agora eu vou definir uma classe para trabalhar com a questão da altura e um tamanho automático autoajustável para a imagem. Agora eu vou inserir um H2 para colocar um título para a nossa tela de formulário. Vou definir também algumas classes para esse H2, para ele ter um tamanho, uma cor na fonte. Vou colocar uma margem superior. Abaixo do H2 eu vou inserir um parágrafo. E vou colocar um texto para que a pessoa possa fazer a assinatura dela, simulando aqui um sistema de assinatura, por exemplo, de delivery ou de entrega. Agora eu vou criar um link para que a pessoa, em um caso hipotético, tenha acesso ao formulário de cadastro. No parágrafo, eu vou aplicar algumas formatações, um espaçamento ou preenchimento superior, um tamanho do texto e uma cor.
No link, eu vou aplicar algumas formatações também no texto. Abaixo da div que eu criei anteriormente, eu vou criar uma nova div. Vou definir uma classe para que essa div tenha uma margem ou espaçamento superior. Dentro dessa div eu vou criar o nosso formulário. Para cada campo input que eu for inserir no formulário, eu vou envolvê-lo em uma div. O primeiro campo vai ser o campo para que possa ser inserido o e-mail. Então eu vou colocar o placeholder dele. O segundo campo vai ser para a senha. Então eu vou mudar o tipo dele e vou definir o placeholder dele como senha. Além do campo para a pessoa inserir o e-mail e a senha, vou colocar o nosso botão. Também vou envolver ele em uma div. Agora eu vou aplicar as formatações nas divs e nos campos. Mas antes eu vou incluir aqui o texto no botão. Nas divs criadas anteriormente para envolver os componentes do formulário, vou colocar uma classe para aplicar uma margem ou um preenchimento inferior em todas elas. Nos campos do formulário, eu vou aplicar uma série de classes para ajustar o comportamento, o tamanho, vou aplicar borda, arredondamento das bordas, formatação do texto. Também vou utilizar um outro recurso para alterar a aparência do campo quando ele receber o foco.
Então, quando ele receber o foco, eu estou alterando a cor de fundo. Vou definir uma borda para o campo e também vou alterar essa borda quando ela receber o foco. Mas antes eu vou definir uma cor para ela. Agora sim eu vou alterar a cor dela quando ela receber o campo receber um foco. Vou arredondar as bordas do campo. E vou mudar o comportamento padrão quando ele recebe o foco. Agora vamos duplicar as mesmas formatações, ou seja, aplicar as mesmas classes no campo senha. Agora no botão eu vou aplicar algumas classes para colocar uma cor de fundo, um espaçamento ou preenchimento no eixo X e Y, para ajustar a cor do texto, colocar uma sombra e arredondar as bordas. Também vou mudar a cor de fundo quando ocorrer o evento hover. Vou arredondar as bordas. E vou colocar uma sombra. Logo abaixo da div que contém o botão, eu vou incluir uma outra div e um parágrafo e um link para a opção recuperar a senha ou esqueci minha senha. Vou aplicar nessa div uma margem semelhante às divs anteriores. Vou criar um parágrafo. Apesar de não ser necessário, mas eu vou colocar dentro de um parágrafo. Agora eu vou criar um link e dentro desse link eu vou colocar o texto esqueci minha senha. Eu vou aplicar uma cor no texto desse link, semelhante o que foi feito no link Assine Agora. Bom, acessando a nossa página, podemos observar que já podemos visualizar o formulário e a imagem
porém o formulário pode ficar um pouco melhor. Eu percebo que ele está num tamanho muito pequeno da tela. Então, nesse tamanho de monitor, podemos usar aqueles breakpoints para melhorar isso. Voltando para o código, eu vou localizar aquela div que envolve todos os elementos posicionados à direita. Que é essa div aqui. Vou colocar nessa div, que está logo abaixo, o prefixo para telas maiores. E vou ajustar o tamanho. Esse tamanho aqui fica a seu critério. Bom, agora ficou melhor, né? Agora vamos testar como que essa tela se comporta em outros tamanhos de tela ou device. Então observa que quando você está simulando um celular, um mobile, toda a estrutura da div localizada à esquerda desaparece e a logomarca aparece, ou a imagem aparece logo em cima da div que ficava posicionada à direita. Essa div agora ela passa a ser posicionada no centro e a interface ela se torna uma interface responsiva e bem estruturada para os dispositivos. Então você consegue mexer aqui que ela vai se ajustando conforme o tamanho da tela. Com isso, finalizamos nosso projeto. Espero que você tenha gostado do conteúdo apresentado. Se você tiver alguma sugestão, deixe aqui nos comentários. Quem sabe o próximo vídeo tutorial pode ser com base na sua sugestão. Eu agradeço a sua atenção e até o próximo vídeo.